Eu vou falar sobre prisão mental versus mente inabalável. Algo que eu falo na jornada interna, pela primeira vez eu vou fazer uma live e vou soltar todos os códigos aqui, ó. Soltar todos. Quem participou da jornada interna sabe que é pancada, né? E os alunos que estão aqui nessa live vai pegar muito código. E você que não participou ainda da jornada interna, vai ter a oportunidade de ouvir coisas aqui essa noite maravilhosas que vai destravar a sua mente aí para uma medida ainda maior daquilo que você tem desfrutado da vida. Fica até o final, porque no final eu vou soltar os códigos mais raros. Por isso que meu nome é Alan Bonfim, tá vendo aí, ó? Alan Bonfim. É melhor o fim das coisas do que o começo. Então meu nome é profético, entendeu? No começo vai ser pancada, então no final vai ser ainda mais. Pessoal, bora lá. Prisão mental versus mente inabalável. Você quer construir uma mente inabalável, é necessário enxergar quais os pontos que precisam ser desconstruídos para acessar uma mente inabalável. Pega o caderno, pega a caneta, que eu vou te ensinar também no final como você colocar em prática tudo aquilo que eu vou soltar aqui. Não adianta eu soltar um monte de código e você depois não saber o que vai fazer com esses códigos. Não adianta eu trazer um ensino e você não saber como colocar em prática. Eu vou soltar os códigos e também vou passar para você como você colocar em prática no final dessa live. Então fica até o final para você ativar essa mente inabalável aí. Beleza? Vários alunos aqui da jornada interna. Muito bom. Vamos falar aqui então. Prisão mental versus mente inabalável. Primeiro ponto. Preciso identificar quais são as coisas que estão prendendo a minha mente. E um dos pontos principal que é a ignorância sobre qualquer tipo de assunto. Uma coisa que você precisa entender, todo ser nasce ignorante e ele segue uma projeção de vida debaixo dessa ignorância. Nós não nascemos aprendendo, sabendo falar, sabendo andar, nós aprendemos. Então aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos a correr, andar de bicicleta e tal. Foi um aprendizado que nos trouxe a um conhecimento. E assim nós desenvolvemos a habilidade, né, de dominar o andar, o falar. Isso aí foi inserido em nós. Assim é a vida desde a infância. Mas nós éramos ignorantes para um assunto, aprendemos algo e colocamos em prática. Só que existe algo muito ruim. Quando você não desenvolve aquilo que você pensa e pega aquilo que as pessoas estão ensinando e coloca como estilo de vida para você, você deixa de ser você mesmo na sua essência e constrói um estilo de vida que não é seu. E acaba sendo uma cópia, uma réplica, reproduzindo um comportamento de outras pessoas, mas não que você nasceu para ser. Então todo ser nasce ignorante. Estou até com a apostila aqui da jornada interna. Todo ser nasce ignorante, em outras palavras, nasce tolo e cresce através das suas próprias incoerências. Se eu for perguntar aqui, todos vocês aqui na live têm um conhecimento sobre todos os assuntos. Mas 70% daquilo que às vezes você sabe é informalidade. Essa informalidade não é uma verdade. Então você sabe sobre vida conjugal, você sabe sobre criação de filhos, você sabe sobre empreendedorismo, você sabe sobre negócio, você sabe vários assuntos. Então, por saber vários assuntos, você acaba não dominando, não tendo sendo dominado por esses assuntos, acaba não acessando a verdade. E o achismo sobre todos os assuntos não é a verdade. A verdade para você construir uma mente inabalável está dentro de você. Você precisa saber quem é você. Eu não posso ser conduzido pelo que as pessoas dizem. Saber que as pessoas vão falar algo de você, infelizmente a gente pega, às vezes, a maioria das vezes, esse assunto, instala na nossa vida e coloca como uma verdade. E pela falta de conhecimento, a gente faz de uma informalidade ser uma verdade na nossa vida. Então, o primeiro ponto é, todo ser nasce tolo e cresce nas suas incoerências, cresce na sua ignorância. Por isso que a minha ignorância sobre algum assunto me deixa distante de viver uma vida que eu nasci para viver. Então, assim, eu vivi preso na religiosidade por muitos anos. Então, eu era ignorante sobre a verdade da palavra e estava preso à ignorância da religiosidade. Para você ver, nada contra a títulos, tá? Mas Jesus era chamado de Jesus, não era chamado de pastor. E quando alguém ia chamar ele de mestre, ele falou, mestre
Bom é meu pai, mestre é meu pai. Em outras palavras, ele não dava autoridade ou lugar para a pessoa chamar ele de pastor. Por quê? Porque ele queria ser igual a nós, ter esse acesso de liberdade entre nós. Quando nós colocamos um título, a pessoa vai estar muito distante de nós. Então, em Deus, todos nós somos irmãos. Esse título e nada contra, tá? Mas eu estou te falando que isso distancia você do seu próximo. Pastor, bispo, sei o quê, padre, um monte de nome. Beleza, respeito, cada um decide o que quer fazer com a sua vida, mas gera um distanciamento, não é só um respeito e honra, porque não tem diferença nenhuma entre eu e você e qualquer outra pessoa, não tem diferença nenhuma se eu tenho título ou não. O que vai diferenciar é o acesso e a intimidade que cada um nós temos. Tem pessoas que é pastor, é padre, um monte de coisa, tem um monte de título e não tem intimidade com o pai. E tem pessoas que não é nada, não tem título nenhum, é apenas umas simples pessoas, mas tem acesso e intimidade e desfruta de uma vida poderosa, porque não é ignorante, preso à religiosidade. Então, o primeiro ponto para ser desconstruído, eu deixei até fixado o comentário aqui, ó, prisão mental, é ver tudo aquilo que está me trazendo uma ignorância sobre o assunto e está me prendendo. É muito fácil a gente julgar as pessoas por base daquilo que a gente acha. Jesus não veio julgar ninguém, Jesus ele veio alcançar, ele veio abençoar, ele veio perdoar. Ele não veio para julgar as pessoas, ele não veio para condenar o mundo, mas salvar as pessoas que estão no mundo. Ó, se liga esse código aqui que Jesus soltou. Lá em João 3,16 diz o seguinte, a palavra de Deus diz em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí logo em seguida fala que Jesus foi enviado ao mundo não para julgar o mundo, mas sim para salvar. Aí eu te faço uma pergunta. Eu leio a palavra e questiono a palavra, tá? Se você não questiona a palavra, tem algo de errado. Eu falei, calma aí. Se o mundo jaz o maligno, que a palavra de Deus diz que o mundo jaz maligno, como Deus amou o mundo? De tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para morrer para o mundo que é maligno. Você nunca fez essa pergunta? Deus enviou o seu Filho para morrer para o mundo que é maligno. É o que está lá em João 3, 16, 17 e 18. Olha aqui. Deus pegou o seu Filho, enviou ao mundo para não condenar o mundo, mas sim para salvar. Aí você tem que fazer uma pergunta. Por que Deus enviou Jesus? E como Deus amou o mundo que já está condenado e faz parte, né, é maligno? Como Deus vai amar um mundo que é maligno? Deixa eu explicar algo. O mundo que está escrito ali não é um mundo físico, mas é um mundo mental. Jesus foi enviado ao mundo para não condenar o mundo que você vive. Os religiosos falam, aí os mundanos aí, os caras foi pro mundo. E aí, mano, como tá o mundo lá? Desviou? O mundo é externo, o mundo é o que você faz lá de fora. Deixa eu te falar um negócio. O mundo que você tem está aqui na sua mente. Qual que é o mundo que você criou ao seu respeito? Esse é a ignorância. Qual que é o mundo que você criou a respeito das pessoas? Qual que é o mundo que você criou referente a todas as coisas? Jesus foi enviado ao mundo para não condenar esse mundo. Deus amou de tal maneira o mundo que você vive, ao ponto de não condenar, mas sim para salvar você desse mundo, para você acessar o mundo que Ele criou para você. E o mundo que Ele criou para você está no seu espírito. Só que a sua alma governa, que pelas faculdades, né, da alma é a mente que governa e não é o espírito, mas como a mente governa e eu sou conduzido pelas emoções, pelas vontades, pelos sentimentos, pelas faculdades da alma, eu não acesso aquilo que eu sou no espírito. Então a minha mente vai me condenar, o mundo que eu criei vai me condenar, os meus acertos e os meus erros vão me condenar ou vão dizer que eu estou sendo abençoado porque eu estou acertando. A minha ignorância vai impedir de eu viver aquilo que eu sou em Deus. É esse mundo aí que eu estou te falando que Deus amou de tal maneira. E não para condenar, mas veio para salvar.
Só que a gente lê e não entende nada às vezes. Por isso tem que fazer perguntas. Então o primeiro ponto para a gente desconstruir uma prisão mental é: saia da ignorância. Não fique por aquilo que as pessoas ensinam. Fique pela verdade. A palavra é a verdade. E mesmo a palavra sendo a verdade, você deve fazer pergunta para extrair códigos. Se você não fazer perguntas diante da palavra de Deus, você não vai ter revelação. Vai ser apenas uma palavra e não revelada. E a palavra não vai ter poder. Então você que está anotando, o primeiro ponto é: para desconstruir uma prisão mental, você precisa deixar de ser ignorante. Alguma pergunta sobre esse primeiro ponto? Perguntas? O conhecimento liberta. Somente o conhecimento revelado. Porque conhecimento todo mundo tem. E o conhecimento revelado, ele está no Espírito. E não o que as pessoas dizem. Não o que os líderes religiosos falam. É o conhecimento que você, na intimidade, tem acesso no seu Pai, que vai te libertar. Porque o conhecimento externo vai te escravizar, te prender e deixar cada vez mais distante daquilo, de você viver daquilo que você nasceu para viver. Então o conhecimento que liberta é: se conheça quem você é na intimidade em Deus. Mas não se veja como as pessoas dizem, ou como você acha que você é. É esse conhecimento que Jesus diz que liberta. A verdade é de saber quem nós somos nele. Então o primeiro ponto é ignorância. Entendeu? Então Deus não veio para condenar o mundo, mas sim para salvar. Não é o mundo físico, porque o mundo físico já pertence a Satanás. Esse mundo já é maligno. Por isso que não foi esse mundo que Deus amou. Esse mundo Deus condenou. Mas Deus amou o mundo que você criou na sua cabeça ao ponto de não condenar, mas sim te salvar dele. Te tirar dessa prisão mental para que você possa viver verdadeiramente aquilo que você nasceu para viver. Beleza? O que é ignorância? Onde ela entra? Acabei de falar aqui. A ignorância é eu não acessar a verdade e ser conduzido por tudo que as pessoas estão falando. 70% do nosso conhecimento é informalidade. Então isso é ignorância sobre qualquer assunto. Então eu preciso acessar a verdade. A verdade é a palavra. A palavra ela vem antes de qualquer coisa. Só não vem antes de Deus, porque Deus está acima da palavra. Então a palavra ela é a base para a humanidade, é o manual do homem. Se o homem não lê a palavra, qualquer coisa, qualquer ensino vai conduzir o homem. Então isso é ignorância. Se eu ser conduzido por qualquer sorte de ensino, eu sou ignorante, porque eu estou deixando de acessar o que a palavra diz, quem eu sou, e estou vivendo aquilo que as pessoas estão dizendo ou estão ensinando aí. Deus veio para salvar. Cristo não habita em coisas, habita em pessoas. Deus amou o mundo, pessoas são o mundo. Só uma observação. Pessoas são o mundo. Não, é o mundo que você criou na mente. O que acontece? Nós temos um mundo mental. É o que o Paulo falou lá em Romanos 12, 1, 2, 3. Apresentei o vosso culto racional como sacrifício vivo perante Deus. E não conformeis com este mundo, mas passar pela transformação da mente, para experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é o mundo que Paulo está falando? Um mundo mental. É o mundo aqui. É esse mundo que Deus não condenou e que amou ao ponto de enviar Jesus para você ser salvo dele, para que você pudesse viver aquilo que você nasceu para viver aqui na terra. Então, quando eu sou ignorante e não consigo transformar a minha mentalidade, não estou aberto a largar toda a sujeira da minha mente para pegar a verdade, eu fico ignorante sobre todos os assuntos e vou sendo conduzido por esse mundo. É esse mundo que Deus não condenou, amou ao ponto de enviar Jesus para te salvar desse mundo. O mundo que você criou na sua mente. E lá quando Paulo fala em Romanos 12, ele fala isso para que você possa acessar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus está no Espírito. E Deus habita onde? Habita no nosso Espírito. Então o único caminho que existe é para dentro. Então você precisa ter uma conexão do governo da sua alma para não anular ou deixar de viver quem você é no Espírito. Então a minha alma governa para trazer a existência da boa, agradável e perfeita vida que há em Deus no meu espírito. Então o governo é na alma para que eu possa viver quem eu sou no espírito. Fechou? Ficou claro?
A mente cria a realidade que vivemos, exatamente. Então, como a mente cria, nós temos que ter cuidado. Não sei se você já leu o livro chamado O Poder Latente da Alma, de Watchman. Ele fala do poder da alma, porque tem muitas pessoas manifestando poderes na Terra, fazendo coisas poderosas, só que não tem nada a ver com Deus. Porque o verdadeiro poder que é a vontade perfeita de Deus e não a permissiva, são duas vontades que existem na Terra, tá? Existe a vontade permissiva e a vontade perfeita. A vontade perfeita está no espírito e a vontade permissiva está na alma. Então, quando a alma governa, porque é ela que governa, e eu sou conduzido pelas minhas vontades, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, eu estou vivendo aquilo que eu não sou no espírito. Eu estou vivendo aquilo que a minha alma está determinando. Isso está em Provérbios, fala. Aquilo que o homem pensa na sua alma, assim ele é. Então, se minha alma pensa conforme eu sou no espírito, acabou. Eu vou viver aquilo que eu sou no espírito. Não tem como você andar no espírito. Certo? Não existe essa lorota aí que estão ensinando há anos. Ande no espírito. Ah, mas Paulo falou que devemos andar no espírito. Deixa eu te falar. Paulo falou que devemos andar no espírito, mas ele falou o seguinte: transforma a mente, senão você não acessa a vida perfeita que é no espírito. Você só pode viver quem você é no espírito, não é andar, é viver quando a sua mente governa ao ponto de permitir que seu espírito venha trazer à existência tudo aquilo que você é em Deus. Fechou? Vontade permissiva e vontade perfeita. Vamos lá, para não encerrar esse ponto da ignorância. Vontade permissiva. Deus criou o jardim do Éden, todas as coisas, e colocou quem lá no jardim? O homem. Vontade perfeita. Ó, estamos aqui, você foi criado no 6º dia, entramos no 7º dia, e o 7º dia ali era o descanso, o desfrute. Descanso a ponto do desfrute. Então o homem foi criado para desfrutar. Olha que loucura. Essa é a vontade perfeita, para que você possa desfrutar aquilo que você é no seu espírito. Só que Adão tinha a vontade permissiva. Qual que era a vontade permissiva? Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Você sabe por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Porque Deus amou Adão de tal maneira que permitiu que ele pudesse sair qualquer hora. Só entenda um negócio. Sabe o que é amor? Talvez você nunca ouviu isso. O verdadeiro amor permite que as pessoas sejam livres. Se Deus não colocasse uma porta de saída dentro do jardim do Éden, não era amor. Porque o amor não prende ninguém. O amor te dá liberdade. Então Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e falou: Adão, eu te amo, fica aqui no jardim e desfruta. Só que existe uma porta de saída. E mesmo você comendo dessa árvore, que você vai ser eliminado desse jardim, eu vou continuar te amando. Deus não deixou de amar Adão. Deus continuou amando Adão. Só que Adão deixou de desfrutar da vontade perfeita. E foi acessar a vontade permissiva, lá do lado de fora. Ficou claro? Sobre vontade permissiva e vontade perfeita? Vamos lá. Quando conectamos a alma ao espírito, a mente cria uma conexão plena com Deus. Exato. A alma é o governo, que é a sua mente. E o seu espírito é quem você realmente é em Deus. Então a sua alma não pode atrapalhar quem você é no espírito. Por isso que a alma tem que ser transformada. Quando Paulo fala que devemos ser transformados de glória em glória, o que ele está falando? Você precisa... Quem acha aqui, ó? Eu acho que você já viu o vídeo lá, talvez você já viu meus stories, talvez você vai responder isso. Quem acha aqui, entendeu até ontem, até antes do stories, você não viu, que transformação é para frente. Seja transformado de glória em glória, para frente. Quem acha que fala, eu acredito que seja para frente. Seja sincero, só fala aí. Eu quero só trazer uma luz sobre esse ensino. Quem acredita, fala, eu acredito. Eu não acredito. Coloca aí, escreve aí. Os alunos da jornada interna já sabem. Quem acredita que a transformação é de glória em glória, ela é para frente. Seja transformado de glória em glória. Bora, digita aí. Eu acredito, não quer falar nada, só quer ouvir. Eu acredito que seja para frente. Eu acho que é para frente. Para frente, dedinho, exato. Eu acredito. Boa, interage aí, eu acredito. Ótimo. Nunca foi para frente. Não acredito. Aluno, eu não acredito. Os alunos vão falar que não acredita. Até fazer jornada interna, acreditava.
Depois que fez, não acredita mais. Bora lá. Por que a transformação de glória em glória não é para frente? Porque não tem como transformar aquilo que está estragado. Para você ser transformado, é necessário desconstruir. Então, a transformação que Paulo está falando é desconstrua tudo aquilo que foi construído de uma forma errada, toda a sua ignorância, derruba esse prédio, coloque a base certa, suba nessa base que é Cristo e construa novamente um prédio sólido, com a base, com raiz, com a verdade, aquilo que você é no Espírito. Então, para mim ser transformado, é necessário que eu desconstrua. E a transformação vem só nesse processo. Desconstrução e construção, desconstrução e construção, desconstrução e construção. Assim é a vida, não só hoje, mas todos os dias. É necessário desconstruir e construir. Minha alma aliada no espiritual. Exato, bora lá. Se tiver pergunta, manda aí. Falei primeiro ponto, você que está anotando, ignorância é o ponto que impede, que faz de você ter uma prisão mental. Depois eu vou falar sobre a mente inabalável, no final. Ignorância, eu já falei a saída também já. Não sei se você pegou, eu falei já a saída para você entender. Existe a vontade perfeita e permissiva. A vontade permissiva é, fique preso na ignorância. A vontade perfeita é, descubra quem você é. Como eu descubro? Tenha uma experiência para dentro de si mesmo. O mais difícil é desconstruir. É necessário fazer caminhos de volta? Pode ser dizer assim? No Jornada Interna a gente faz isso. As histórias, elas ficam armazenadas no seu córtex visual. E às vezes você nem sabe, mas todos têm bloqueios emocionais. Então esse bloqueio emocional, que é a história ruim que ficou presa lá atrás, ou vários ensinos que foi prendendo a sua alma, a sua mente, te impede de você viver um propósito. E com isso, você fica preso a um ensino, fica preso à ignorância. Então é necessário voltar no evento, fazer o desbloqueio e fazer a ressignificação da causa e do efeito. Aí você constrói uma nova história e vai. Bloqueio, o que é bloqueio emocional? Que não é o tema da live hoje. Depois eu vou falar. Bloqueio emocional é repetição de comportamento. Você pode ver, toda vez que está voltando no mesmo lugar, nunca vai. É um bloqueio emocional que você nem sabe onde está. O único caminho é para dentro. Isso é igual em mim. Aluno, jornada interna. Esse reconstruir entra na parte da ressignificação do que passou, exatamente. É necessário desconstruir. Morra vazio. Eu vou falar no final como você deve morrer vazio. Vamos lá. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, religião. Religião é a prisão mental. Eu estou falando prisão mental, mas é alienação, algo que te prende, te deixa mal. É a mesma coisa. Religião. Bora lá. O que é religião? No original. A palavra religião no original significa religar o homem a Deus. Nada mais que isso. Ponto final. Só que os religiosos, eles estão cobrando pedágio. O que é o pedágio? Ele pede para você fazer aquilo que eles não fazem. Isso é o pedágio. Estão pregando algo que não vive para que você venha viver. E se você não vive, eles vão cobrar. E se você não está fazendo, você está em pecado. Por isso que não está prosperando. Entendeu? A outra treta violenta é essa. Religião. Você que está anotando é o segundo ponto da prisão mental. Religião é isso. Ficar preso em um ensino onde que os religiosos traz esse ensino como um pedágio para te prender. E você, por falta de conhecimento, não saber quem você é, você só segue a regra e fica preso. Preso a vida inteira. Cara, já passou aqui um monte de perguntas. Deixa eu voltar aqui. Como decidir uma orientação, se ela é da alma ou do espírito? Como decidir? Eu acho que é discernir, né? Ter revelação. Existe a paz de alma e a paz do espírito. A paz do espírito é plena, da alma é confusa. Você dá para identificar. Jornada interna é igual o IP do Paulo Marçal. Por mais que a gente seja amigos, sócios, irmãos, eu tenho a minha linhagem, né? Ele tem a linha dele, é totalmente diferente, porém temos o estilo de desbloqueio, ativação de identidade e propósito. Foi possível para você romper a ignorância da religião? Demais. Até hoje eu estou rompendo. Uniformizar ao padrão. Beleza. Bora lá. Então, segundo ponto é esse. Religião. A religião é religar o homem a Deus, só que o religioso ele colocou o pedágio. O pedágio ele quer ensinar algo para você viver que ele mesmo não vive, e com isso você vai ficar preso a esse ensino
E, mais uma vez, entrou a ignorância e pegou a religiosidade. Pessoas pregando muita coisa. Ó, toma muito cuidado. Cuidado com o quê? Com essas pessoas que arrotam a santidade. É triste o final dessas pessoas. Que Deus te livre de arrotar a santidade. O que é arrotar a santidade? A gente se colocar acima das pessoas. Na nossa própria justiça. Jesus não veio, se colocou acima de ninguém. Ele veio para servir a todos. Ele não veio para ser servido. Ele veio para ser o menor. Por isso que aquele que crê nele, está nele, fará obras maiores. Jesus não está preocupado de fazer algo maior do que nós. Ele não se preocupou com isso. Ele disse, ó, se você quiser, se você receber, realmente você entender quem você é, você vai fazer obras maiores. Entendeu? Só que esses caras que arrotam santidade, pregando uma lei aí, toma muito cuidado com isso. E esses ensinos, os caras estão muito distantes do que realmente é a palavra. Acabei de falar aqui na ignorância, Deus não veio condenar o mundo. Deus não veio julgar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou o seu filho para que essa pessoa que está no mundo mental preso não fosse condenada, mas sim salvo dele. Por isso que o religioso não transmite verdade no que fala, porque não faz aquilo que ensina, exatamente. Não existe vida. Mas voltando para a religião, para a gente ir para o terceiro ponto quando eu não busco a palavra, eu não me ligo a Deus. O que acontece? Não é o buscar a palavra. A palavra já está dentro de você. Deixa eu te falar um negócio. Deus não vai fazer mais nada por mim e nem por você, sabia? Porque Ele já fez tudo. Quando Jesus disse, está consumado, está tudo feito. Você está perdoado, você está santificado, você é próspero, você é saudável, você é feliz, você é produtivo, tudo está consumado. Qual área que você precisa de consumação? Aí a gente lê e fala, não, está consumado para salvação, também para salvação. A consumação é para tudo. Então, se a consumação é para tudo, eu preciso ter entendimento da palavra, que tudo que eu preciso já está dentro de mim. Eu não preciso de mais nada, tudo já foi feito. O que eu preciso é ativar quem eu sou e viver o meu propósito. Teve uma pessoa que veio numa palestra um dia e falou, Alan, eu preciso mudar. Ele chocou com o que eu falei. Falei, mano, você não precisa mudar. Você só precisa saber quem você é. O problema é esse, a gente fica buscando mudança. A treta está na mente. O seu espírito já está pronto, foi o que Paulo disse. O espírito está pronto, não tem como ele mudar, ser transformado, ser regenerado. Se você nasceu de novo, teve acesso, acabou, o pau quebrou. Se acessou, acabou. Agora, se você só crê, você precisa receber. Crer é uma coisa e receber é outra. Quando eu não busco, tal, beleza. Por isso, as igrejas cada vez perdem os créditos e doutrina, exatamente. Você precisa ver aqui na parte do Espírito que estou. Não sou chamada para pregar aqui. Eu uso calça. Olha que nível. Meu Deus, só porque usa calça não pode ensinar a palavra. Pregue na rua. A religião desumaniza aquilo que Deus ama. A nossa vida é real. Como combater o pensamento contrário do reino? Cara, é necessário você viver o reino. Eu fiz uma oração um dia dizendo o seguinte. Eu destravei isso já tem um tempo, mais de um ano. Só que naquele dia que eu orei, eu falei, cara, foi algo muito forte, só que não veio a revelação na hora. Veio depois. Eu disse o seguinte, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. Mas o reino de Deus, que sou eu, não será atingido. Porque Jesus disse isso em Lucas 17:20. O reino já chegou. A gente acha que o reino vai vir. Não, o reino já veio. E sabe quem está vivendo o reino? Aqueles que sabem, aqueles que estão ativados na terra como filho. Não é o religioso, aqueles que estão ativados como filho. Então, quando eu orei isso, eu falei, uau. Aí passou um tempo, eu falei, meu Deus. Porque eu sou o reino. Você que nasceu de novo é o reino. Lucas 17:20 diz o seguinte, vão vir falar que o reino está lá. Não vai. Está do outro lado, não vai. Porque o reino está dentro de vós. Então, o reino está dentro das pessoas que receberam. Tá? É diferente de crer. João 12 diz o seguinte, todos aqueles que creram, salvação, e receberam filiação. Faz o revolvinho aí do Bolsonaro.
Ó, todos aqueles que creram, salvação, e todos aqueles que receberam, filiação. Salvação é uma coisa e filiação outra. Todo que crê e receber deu direito de se tornarem filhos de Deus. Só que existe muita gente na terra que só crê. O crer não vive o reino. O que vai viver o reino é quem nasce de novo. Eu vou tentar terminar essa live aqui, mano. Tá punk. Então a religião, pra gente já ir pro próximo aqui, é o seguinte. Religião é religar o homem a Deus. É só isso. Só isso. Como receber? Só no seu quarto, onde você está agora. Falar, Jesus, aí na minha vida eu quero nascer de novo. O que é o receber? É receber o Espírito Santo. Receber o Espírito de Deus na sua vida. Arrependei-vos. Vós está chegando no reino do céu. Deixa eu te falar, o reino já chegou, lindona. Tá? Já chegou. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito Santo desceu à terra. Foi aí que o reino chegou. O que aconteceu? Eu não quero entrar. Eu vou entrar nesse assunto aqui, mas bem rápido. Os heróis da fé, que está lá em Hebreus 11, diz o seguinte, que todos morreram sem ver a promessa. Todos trabalharam para que a promessa se cumprisse. E qual que era a promessa? O reino de Deus. Quem que é o reino de Deus? O Espírito de Deus. Então, quando Jesus morreu e subiu ao céu, o Espírito Santo desceu. E sabe o que aconteceu? Todos os discípulos foram revestidos de poder, foram revestidos do reino. E começaram a pregar, a dizer sobre o reino. Então, o reino não vai vir, o reino já chegou há mais de 2000 anos atrás. Só que tem muitos filhos de Deus que não estão reinando. Sabe por quê? Porque os medrosos, filhos, os medrosos são filhos de Deus, mas têm medo. Não herdarão o reino de Deus. Aí você acha que é o reino milenar, que está lá em Apocalipse 20, que não tem nada a ver com o reino de hoje. Tem dois reinados, o da terra e aquele. Os medrosos não vão herdar o da terra. Mas os que são filhos, não precisa ser medroso. Aquele lá vai reinar só por ser filho. Mas é outro assunto. Qual a sua opinião sobre galardão? Galardão, deixa eu voltar aqui um pouco. Se somos imagem e semelhança de Deus, somos filhos de Deus. Nós somos de Deus na terra. Deixa eu te falar, só é imagem e semelhança de Deus quem nasce de novo. Quem não nasceu de novo não é. Só é salvo. Porque a imagem e semelhança é no espírito, tem nada a ver com o físico, tá? Qual a sua opinião sobre galardão? Galardão é a recompensa aqui na terra e no céu. Tem filhos que vão herdar tanto aqui quanto lá. Então galardão não tem a ver com o herdar o reinado. É reinar posição. Todos os filhos vão reinar. Todos os filhos vão reinar lá, tá? Aqui na terra, só os medrosos, só aqueles que deixarem de ser medrosos, só deixar de ser medroso e saber quem você é, ativar a sua identidade, seu propósito e tocar o terror na terra e reinar. Amém. Só receba o Espírito quando a sua alma se conecta com ele. Não, o receber do Espírito é o novo nascimento, é o nascer do Espírito. Entendeu? Que vai te levar a um arrependimento e naturalmente você vai deixar de ter certas práticas porque não convém mais com o seu espírito. A mudança é natural, não é na força. Aí você vai se conectar com a palavra para transformar a sua mente para viver o seu espírito, porque assim que você nasce de novo, o seu espírito está pronto. Nasci de novo agora. Está pronto agora. Não é amanhã. Se nascer agora, está pronto, filho. Agora você precisa ter acesso à palavra, transformar a mente para acessar quem você é. Fechou? Então falei sobre religião, tome muito cuidado. Seja você uma pessoa que não aceita nada, questiona tudo e faz diferente. Mano, isso aqui eu bato forte demais na imersão. E o povo passa, mano. Quem tá aqui, os alunos estão aqui, ó, tem muito aluno aqui na live. Eu falo, vai passar a imersão todas, vocês vão aceitar tudo, não vou questionar nada e não vou fazer nada diferente. Sabe o que acontece? Chega no último momento de ativação da imersão e acontece isso. Por quê? Por causa da ignorância, da religiosidade, por falta pelos bloqueios emocionais, por falta de clarificação de identidade e propósito. É terrível, mano. Você vai passar pela jornada interna e você vai entender. Vai ter uma jornada interna aqui em Goiânia agora, dia 28 e 29, em Alphaville, na plataforma internacional, lá no Green Valley, dia 4 e 5, ok? Alphaville, 4 e 5 de abril, Goiânia, 28 e 29
aqui em Goiânia, tá? 28 e 29 em Goiânia, 4 e 5 de abril, 28 e 29 em março, 4 e 5 de abril em Alphaville. Eu te falo, não vai ter, assim, vai ter um limite de vagas, tá? Por que, Alan? Porque eu não estou atrás de multidões. Meu foco é ativar os discípulos do reino. Então vai ter um número, eu já falei para a equipe já, tem um número específico. Então eu estou colocando um número de 50 pessoas, esse é o máximo. Por quê? Porque eu quero estragar você no nível hard para tudo aquilo que tem estragado a sua vida. Então eu quero a conexão. A multidão, não quero pregar a multidão, não quero ensinar a multidão, não quero ativar a multidão, não quero desbloquear. Eu quero só um grupo pequeno, é 50. E o pau quebra e esses 50 acessa. Agora se colocar lá 200, 300 pessoas, não estou falando que eu não entrego isso, tá? Eu entrego, já fiz, participei de evento e como palestrante para 2.000 pessoas. Não tem problema. Eu quero fazer grupo menor. Quem não entrar agora de Goiânia e não entrar em Alphaville, vai ficar para a próxima. E quando vir a data, você entra. Então, você que não entrou, chama um direct aí, te organiza. Quem está responsável aí por São Paulo é o Everton Bonfim, meu primo. E aqui em Goiânia, você tem um link da bio lá, você pode acessar direto. Aqui, ó, o pessoal que estava lá em Alphaville. Estarei, já marquei a minha agenda, Alphaville, estarei lá. Alan, até cabeça dói, tanto que você fala. Alan, quando você está sendo perseguido por alguém no trabalho, como agir com sabedoria e ter posicionamento? Só é perseguido quem é escravo, irmão. Você tem que deixar de ser escravo. Porque a perseguição vai ter para todos. Você está te deixando mal porque você é bloqueado. Entendeu? Porque a perseguição vai vir para mim, mano. Jesus foi perseguido. Ele ficou mal com isso? Jamais. Ele falou, ó, você vai ter o dia mal, mas tenha bom ânimo, permanece, porque eu venci. O jornal interno foi violento. Foi uma honra poder participar. De Jorge, meu amigo. Fala tanto essa frase que está gravada na consciência. Desconstruir para construir. Bora derreter essa passada. Ainda bora derreter. Vamos lá. Vou fazer a minha reciclagem na próxima. Próximo ponto. Informação. Eu vou falar sobre 4, tá? A apostila aqui tem mais, mas eu quero falar só sobre 4. Senão vai ficar pancada e eu quero falar sobre mentalidade inabalável, pra você construir. A gente já foi aqui de live, 36 minutos. Se cair não tem problema não, eu volto de novo. Informação, esse aqui eu vou ler para ficar fácil. O que é publicado em apenas um dia na internet é maior que todo acervo da humanidade até o ano de 1900. Existem muitas mentiras envolvidas. Saiba diferenciar o ruído, que é mentira, e o sinal, que é verdade. Ruído é as coisas externas. Sinal é a verdade. Chama aí. Ó, o titio aqui. Chamar o parceiro aqui, poderoso. Olha que honra. Poderoso, hein, mano? Pablo vai entrar conosco aí na live. E aí, lindão? E aí, cara? Que honra, mano. Tá aí desinstalando a alienação do povo ou não? Tô tocando terror aqui, mano. Soltando todos os códigos possíveis. Desconstruindo para construir. Nada novo pode ser construído se não for retirado todo entulho, né? E é um Mas processo. tem um povo que insiste. Você tá em Goiânia? Tem Goiânia. Tem um prédio que eu tô construindo aí no Bueno. A gente como sócio, e a gente comprou 6 casas. E uma delas era uma casa brilhante já. E ela, assim, é uma casa estupenda, e na hora de derrubar você tem que ver a dó de todo mundo. Só que só a casa, eu acho que ela valia uns 2,5 milhões. É uma casa linda. E a gente falava, mas o prédio é algo muito maior, pode jogar isso aí no chão. Entendeu? Verdade. Esse sentimento de dó que a pessoa tem com aquilo que ela construiu a vida inteira é o que prende ela de viver realmente a prosperidade, o reinado que Deus tem para nós, né? Então eu passei muitos anos nisso, preso em coisas que eu construí a vida inteira, demorei a acessar, só que tudo isso que eu acessei me empreendeu de viver o propósito. Porque a liberdade é sempre soltar e nunca segurar. Porque quanto mais você solta, mais você recebe, mais você acessa novos códigos. Então, se eu ficar preso no que eu estou ensinando hoje, amanhã eu não vou aprender mais nada.
Então é necessário soltar, ser desapegado com aquilo que prende o propósito, que prende a vida e acessar sempre aquilo que Deus tem para nós, porque a palavra de Deus se renova todos os dias. Amém. Você lendo ela hoje, lendo amanhã vai ser outra coisa. É isso Sempre aí. renova. Parabéns, viu? Você é um dos maiores treinadores aí da plataforma. Você que é o cara, um dos caras que eu mais respeitei com os insights, que me ensina muita coisa. Eu curto muito ouvir as doiduras que saem dessa cabeça sua. Eu tava deitado aqui, vi você online, eu falei, vou entrar na live desse homem. Que Você bênção. não, tá pouca gente aqui que entrou comigo, porque o povo tá tudo dormindo nessa hora, né? Que eu também já tô na cama aqui, ó. 4h59. 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 Vamos estar junto lá. Sim. Destravar as nações. É o seguinte, quem quiser aprender com um cara que eu treinei, vocês que têm interesse em ser treinador também, aprende com um dos melhores do mundo nosso aí, ó. Tamo junto. O Alan é o terrorista na Terra. Sabe o tocar terror? Esse aí não parou de tocar o terror nenhuma vez. Filhão, vou dormir. Tamo junto, lindão. Quem não Obrigado. for dormir agora, cai pra dentro. Fechou? Segue o Obrigado, Alan aí, lindão. ó. Vou escrever aqui, ó. Alan Bonfim. Alan Obrigado. Bonfim. Só lembrar que o fim é melhor que o começo. Você vai lembrar do Alan. E o Bonfim é com M antes do F. É o Bonfim errado que no final vai dar certo. Fixa aí, ó. Fixa aí o comentário que eu fiz, ó. Cadê? Vou pegar agora aqui. O que você tá explicando aí? Deixa eu soltar uns Hadouken aí e eu vou vazar. Estou falando sobre prisão mental e mente inabalável. Até agora eu só falei sobre prisão mental, desconstruindo para ativar uma mente inabalável. É o seguinte, você ativar a mente inabalável, você precisa de passar problema. Para você ativar essa mentalidade inabalável, é impossível você não conseguir. É você tentar fazer sem ser humilhado, sem ser fracassado, sem errar. Então não faz sentido você querer ter uma mente inabalável sem testar ela. Entendeu? Então, todo problema que você passa, o Alan e eu, a gente já teve problema sério. Quase perdi a amizade, bem no passado. E aí, eu falo isso pra todo mundo, a verdadeira amizade só vem depois da decepção, né, Alan? Isso. Então, é uma coisa que você tem que procurar e aprovar isso logo na sua vida. Você precisa de passar nos testes para ter essa mentalidade inabalável. Agora, quem é alienado não consegue ter mentalidade inabalável, não. Quem é alienado, ele depende do seu senhor. Senhor com S minúsculo, tá? Ou o líder da igreja, ou você já é casado, tem 30, 40 anos, aí você fica dependendo do que seu pai e sua mãe acham até hoje, isso é alienação. Você vive numa empresa e você acha que essa empresa é tudo na sua vida. Isso tudo é alienação, tá? Então tem dois aspectos. Você tem que se livrar disso, porque se você é alienado, você sempre vai ser menor do que aquela pessoa do lugar onde você está. E Jesus chamou a gente de fazer obra maior. Para fazer obra maior envolve liberdade, tá? Então, ouve os conselhos desse cara. Os que já iam dormir vão dormir. Os que vão ficar, pode seguir o Alan. Recomendo ele pelo coração dele e por tudo que eu vejo o testemunho dele com a família dele. Um cara que, além de esforçado, é um cara que tem uma mentalidade de resiliência muito grande. Então, se você é alienado, você é mais preso que escravo, alguém escreveu aí. Na verdade, você é mais preso do que quem está indo para o inferno, porque você vive na liberdade que Cristo te deu, só que você vive numa cela com o cadeado aberto e você não quer sair. Né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e eu não abro mão disso. E a única coisa que me irrita na vida é ver alguém que é mais semelhança do Criador se sentir escravo. Isso me deixa doente. Ainda ontem eu peguei um código que diz o seguinte, que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Só que as pessoas acreditam que é o reino que vai vir lá, o reino milenar. Só que não, os medrosos não herdarão o reino dos céus, que é hoje, para os filhos. Porque o reino já chegou para os filhos. E o filho que tem medo não reina em vida. Vai apenas reinar lá. Eu ensinei para meus filhinhos desde pequenininho a falar assim, ó.
É, eu ensinei meus filhinhos a falar assim, mano, ó. O medo é que tem medo da gente, eu não sei se você lembra disso. Sim, E é muito massa. Quando começa a bater o medinho, eu falo, o medo tem medo de quem? O medo, quando vê quem a gente é, que a gente é ogiva nuclear do reino, o medo fica, assusta. espera. Eu tava falando numa live de ter fama em 3 esferas, né? Chegou a ver essa? Essa não. Fama no céu, na terra e no inferno. O lugar onde eu sou mais famoso é no céu. O segundo é no inferno. Em terceiro lugar, que eu tenho fama na terra. E a maioria das pessoas busca fama só na terra. A fama mais idiota que existe. Aí, por exemplo, o cara vai chegar diante de Jesus, Jesus vai falar assim: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Você não teve fama no céu. Exato. Você vai chegar num lugar, o diabo fala, não mexe com esse cara não, porque toda vez que ele se irrita no mundo espiritual, ele fica 10 vezes pior com a gente. Então deixa ele em boa, não mexe com ele não. Então, E de a fama é todas. intimidade, né? Porque Jesus está falando que não tinha intimidade. Então, como alguém é famoso no céu se não é íntimo? Né? Não existe. Não tem como ter fama sem intimidade no céu. Exato. E Poder. eu, eu acho isso muito bom. Tamo junto, lindão. Obrigado Até aí pelo depois do fim, convite. né? Quando chegar lá depois do fim, nós combinamos outra etapa. Exato lá. Lambonfim. E pau Melhor é para o cima. fim. Melhor fim. O meu nome não tem como eu ser sabotado. Meu nome me lembra todo dia. Alguém chama, ô, Lambonfim. Pô, tá de novo, é o fim, mano. Não tem como eu parar. Tem que ir até o fim. Então, meu nome já é um drive violento. Bom fim. Acabou. Alguém está perguntando, pá, onde fica o inferno? Depende. Às vezes na sua casa, por exemplo, fica uma sucursal, uma filial do inferno, né? Ninguém respeita ninguém, ninguém tem identidade, ninguém prospera. Às vezes o inferno está lá na sua casa. Vocês ficam fazendo. Exato. O inferno pode estar em qualquer lugar. Exatamente. O inferno só atormenta as pessoas que são escravos. Por que Jesus não foi atormentado pelo inferno? Porque ele era livre. Então, livre não tem como ser abalado pelo inferno. Né? As portas do inferno não tem como prevalecer contra a igreja. A verdadeira igreja é aqueles que são livres. Então, quem são livres não serão abalados nem intimidados pelo inferno, porque o inferno não existe. Na cabeça do Um quem cara é livre, escreveu não aí, eu existe. falei que às vezes o inferno pode ser na casa, né? Aí o cara falou, tá amarrado, cuidado pra você não amarrar o inferno aí, meu irmão. Você tem que mudar com ações, não fica só falando que tá amarrado, não, É. tá? Vou desligar que eu tenho que dormir. E eu Tamo vou junto, dormir aqui. 4h59, tamo junto. Então fechou. Vocês que não seguem o Alan, segue ele aí, Alan Bonfim 1. Fechou? Segue Obrigado, ele aí que ele lindão. ainda tá fazendo a live aí, vai ficar mais alguns minutos. Segue esse cara aí. Fechou, bom descanso. Deus abençoe. Tamo Tamo junto. junto. Um Amanhã, abraço. amanhã vamos quebrar tudo. Quebrar tudo. 4h59. Só pro clube. Amém. Bom descanso. Pessoal que chegou agora na live, nós estamos falando aqui sobre prisão mental e mente inabalável. Eu falei sobre 3 pontos já, sobre que prende, que faz a sua mente ser presa e que você não acessa uma mente inabalável, que foi a ignorância. O segundo ponto foi a religião, que é a religiosidade, e a informalidade. Então, esses 3 pontos sempre prendem a nossa vida. Fechou? Vocês todos são bem-vindos aqui. E aqueles que vão permanecer aqui até o final, eu vou soltar os códigos sobre a mente inabalável. Entendo perfeitamente. Quem vai participar da live 4h59 tem que descansar, eu também vou participar. Eu acordo tranquilamente para participar, mesmo dormindo às vezes meia-noite, 1h da manhã, porque já tem um drive já ligado. Fechou? Bora lá. Então, o ponto da informalidade é o seguinte. Tudo que é publicado até hoje, né? Que é publicado em um dia, tem mais publicação em um dia que foi publicado até o ano de 1900. O que acontece? Todo ensino que é inserido hoje, você tem que tomar muito cuidado, que é o ruído versus sinal. O sinal é a verdade de quem você é no seu espírito. O que é o ruído? O ruído é as coisas de fora, as coisas externas. As 2 árvores existem até hoje, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que é uma árvore, e a árvore da vida. Aí você fala, não, aquela árvore da vida foi removida. Não, a árvore da vida é Cristo.
Quando você come das coisas de fora, você está comendo do ruído, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, das coisas que estão te perseguindo, das circunstâncias, dificuldade. Então, toda essa situação te prende lá fora. Aí, como prende a sua vida, você fica alimentando de uma árvore que não é da vida, mas sim do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida está onde? Dentro de você. Por isso que nós falamos, né, que o único caminho que existe é para dentro. Então, da árvore que eu preciso alimentar está dentro de mim, não de fora. Então, quando eu me alimento das circunstâncias, das coisas externas, eu vou ter uma prisão mental. Então, é um alimento do conhecimento do bem e do mal. É o ruído. Mas quando eu me alimento da árvore da vida que está dentro, que é o sinal, eu não tenho dúvida de quem eu sou. Então, com isso, eu vou tocar o terror na terra. Porque eu estou vivendo realmente quem eu sou. E não estou seguindo aquilo que as coisas externas estão dizendo. Mas toma muito cuidado, porque você tem um corpo, uma alma e um espírito. O espírito seu está pronto, a sua alma governa, e se sua alma não governar para permitir você viver quem você é no espírito, você não vai acessar realmente quem você é. Porque eu já falei aqui no início da live, que muitas pessoas estão ensinando, você precisa viver no espírito. Só vive no espírito quem realmente permite em sua alma. Porque a alma tem algumas faculdades, que é mente, vontade, emoções, sentimentos. Então, pela minha mente, eu preciso governar e trazer à existência quem eu sou no espírito. Então, trazendo à existência que eu sou no espírito, eu vou governar. Eu vou viver aquilo que eu sou no espírito. Mas se eu não trazer à existência, eu não vou viver o que eu não sou espírito. Eu vou viver aquilo que eu sou na alma. E a alma é alimentada por quê? Pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando eu sou abalado, eu estou sendo abalado não é no espírito, é na alma. Quando eu sou perseguido, eu não estou sendo perseguido no espírito, é na alma. Então, toda preocupação, toda ansiedade, toda dificuldade é sempre na alma. Por isso que Jesus fala, ó, não andei ansioso por coisa alguma, mas antes seja conhecido perante Deus as suas petições. Para o quê? Para você se livrar desse sentimento que te prende na alma e acessar da árvore da vida que está dentro de você. Então, resumindo aqui, ruído versus sinal ruído é coisas externas e sinal é coisa interna. Só que qual que é a treta? A treta é que dentro de cada pessoa existe uma árvore da vida. Dentro de quem? Somente daqueles que nasceram de novo. Somente isso. Alan, quem não nasceu de novo não tem a árvore da vida? Isso aqui tem nada a ver com religião, tá? Você vai lá ler lá em João, livro de João, capítulo 1, versículo 12. Tem dois momentos. Um momento de receber e um momento de crer e receber. Crer é uma coisa e receber é outra. Crer é para salvação e receber é para filiação. Eu falei isso aqui. Vamos lá. Então, quando eu sou abalado, sou abalado pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que é coisa externa que afeta a minha alma. Quando eu alimento da vida que está no espírito, eu sei quem eu sou, a minha alma só permite eu viver aquilo que eu já sou no espírito. Fechou? Essa é uma verdade. Tamo junto. Mano, tá muita mensagem aqui. Não consegui responder agora, tá? Se eu parar aqui, eu vou perder o foco dos códigos aqui que eu estou soltando. Bora lá. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas. Então, o que eu preciso? Focar na árvore da vida. E estar atento. A árvore da vida é quem? Cristo. Ponto final. A árvore de fora. Conhecimento do bem e do mal. A humanidade hoje sofre porque está presa e alienada na árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem um fala isso, vem outro fala isso, seu pai fala isso, sua mãe fala isso, seu filho fala isso, as pessoas falam isso. Coisas externas, pá. Você alimenta também daquilo que eles estão expressando na alma. Só que existe uma treta que você precisa perfurar. Qual que é a treta? Você tem que comer da árvore da vida que está dentro de você e acessar da árvore da vida que está dentro do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, porque eles também carregam a vida. Se eles receberam, não é só aquele não, e nasceram de novo, existe uma árvore. Receber o quê? A árvore da vida. Quem que é a árvore da vida? Cristo. Como acontece isso? Quando nasce de novo. Fechou? Tamo junto. Esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto é sobre prisão mental. Agora nós vamos falar daqui a pouco sobre mente inabalável. Então, eu estou te falando de coisas que te prendem. Ignorância, religiosidade e informação. Te falei de dois tipos de alimento. Ruído, árvore do conhecimento do bem e do mal, coisas externas. E sinal, algo interno. Eu preciso conectar o sinal que está dentro de mim para me conectar ao sinal que está dentro da pessoa. E dessa forma você extrai os códigos.
Como nasce de novo? Batismo não é das águas. E aquele batismo das águas que João ensinava não tem nada a ver com arrependimento. Jesus não precisou se arrepender para batizar nas águas. O batismo que Jesus veio ensinar é o batismo do Espírito, que é o novo nascimento. Quando Jesus morreu, só para ficar fácil aqui, mano, só um minutinho. Quando Jesus morreu, ele... Pronto, agora vai. Para mim não perder o foco, é muito código. Quando Jesus morreu, ele disse o seguinte, ó, não vá antes que o Espírito seja enviado. Deixa eu te falar, o reino de Deus, ele só existiu em 2 momentos. No Jardim do Éden, quando Adão estava vivo e não tinha pecado. Ali houve o reino. Adão caiu, o reino deixou de existir, porque Adão perdeu o domínio e a autoridade que estava no Espírito. O homem é a imagem e semelhança de Deus no Espírito e não na alma. Então Adão perdeu. Você pode ler lá, Gênesis 1, 28, diz o seguinte, que Adão recebeu 5 elementos. Qual foi? Seja fecundo, multiplicar, encher a terra, dominai e sujeitai. Essas 2 aqui é do Espírito. Isso foi em Gênesis 1, 28. Gênesis 2, Adão foi formado do pó da terra. Então Adão recebeu o domínio e a autoridade no Espírito antes de ser formado no pó da terra. Adão já existia antes mesmo de ser criado a terra. Então Deus deu os elementos para Adão no Espírito. Por isso que nós somos em mais semelhança no Espírito. Quando acontece isso? Quando nasce de novo. Adão perdeu isso e todos que vieram depois também perdeu. Por isso que Jesus é reconhecido como segundo Adão. Veio restaurar o reinado de Deus. O propósito de Deus é reino. Lá no Éden era reino. E depois que o Espírito Santo desceu à terra, voltou o reino. O reino não vai vir, o reino já veio. E tem muitas pessoas ensinando, o reino vai vir. Estão confundindo com o reino milenar que está lá em Apocalipse 20. Tem nada a ver com esse reino. O reino que já veio é um reino aqui na terra. Só que aqueles que são filhos e têm medo não vão viver um reino na terra. Então quer dizer que de Gênesis, isso aqui é forte, tá? Às vezes você vai ficar confuso aí, você é muito religioso. Então quer dizer que o único filho que existiu no Velho Testamento se chama Adão. Nenhum outro foi chamado de filho. Sabe quando voltou os filhos? Quando o Espírito Santo desceu. E aqueles que receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos os demais foram salvos. E só para finalizar aqui, o foco não é esse ensino. João Batista, nascido de mulher, não existe ninguém maior que João Batista, isso está escrito. Então quer dizer que João Batista foi maior que todos os demais. Porém, o menor do reino dos céus é maior que João Batista. Quem que é esse menor? O filho. Quem que é o filho? Aquele que nasceu de novo.